Doutora Alice, muito obrigado, primeiramente, por estar me recebendo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Aqui é uma clínica muito segura. Eu, quando tinha meu táxi, segura que eu digo no aspecto de eficiência e credibilidade. Eu, quando tinha meu táxi, eu trazia muitos pacientes, cãezinhos que estavam com câncer, para fazer quimioterapia aqui. E por isso que eu escolhi falar com a doutora Alice, pela credibilidade que ela tem aqui na área de Vila Velha. E também atende Vitória, né? Atende Vitória também, para esclarecer a vocês sobre oncologia. Como eu já disse, geralmente eu procuro veterinários que eu tenha confiança, que eu saiba que são veterinários que entendam muito dos assuntos, né? Do trabalho que eles fazem também, e por isso eu escolhi a doutora Alice. Doutora, primeiramente, muito obrigado mais uma vez. Eu não entendo muito, né, sobre essa parte de oncologia nos pets. Como é que funciona, como é que é detectado o tratamento, né? O que é mais ou menos a oncologia nos pets? Então, tem 12 anos que eu trabalho com oncologia e a gente observa uma mudança muito grande, né, da época em que eu comecei para agora. Né? Por exemplo, quando eu comecei, não se ouvia falar muito em oncologistas, não se tinham. Né? E quando eu comecei, as pessoas abordavam a oncologia como se não fosse algo muito importante. Então, às vezes, tirava-se um tumor, fazia-se um diagnóstico e acabou. O animal era condenado, ficava só no sintomático, que a gente chama, né? Tratando só os sintomas até a hora que o animal partia. A partir daí, eu trabalhava dentro de uma universidade na época, eu falei, não, vamos fazer uma mudança aqui. A rotina da oncologia está crescendo cada vez mais, então vamos começar a diagnosticar, vamos começar a tratar, por que não? E a partir daí surgiu esse desejo dentro do meu coração de começar a trabalhar com oncologia. Então começamos a diagnosticar, tratar, acompanhar e gerar uma experiência. Que isso tem trazido muitos frutos aqui no estado, que a partir daí dentro dessa universidade, a gente montando esse setor de oncologia, já começaram-se a ter vários estagiários e vários veterinários hoje, né, na Grande Vitória, oferecendo esse serviço. Só lembrando, pessoal, que nós estamos no Espírito Santo, tá? Aqui Gaivópolis, eu moro aqui pertinho em Vila Velha, tá bom? Quando ela falou estado aqui, é estado do Espírito Santo, tá? E Vila Velha. Isso. Continua. E nós estávamos um pouco mais atrasados, porque no estado de São Paulo e Rio de Janeiro e outros estados mais desenvolvidos, né, nessa parte da medicina veterinária já estavam fazendo e praticando essa atividade há muito tempo. Tanto que na época eu fui para São Paulo pegar uma experiência, poder entender como que era a abordagem ao paciente oncológico. E desde então a gente começou a tratar. Então o diagnóstico consiste, né, em vários exames de imagem, biópsias, né, às vezes cirurgias. Diagnosticando, a gente tem os tratamentos. Hoje aqui no estado, por exemplo, nós oferecemos a consulta oncológica, cirurgias oncológicas, às vezes cirurgias muito complexas. Oferecemos serviços de eletroquimioterapia, que é uma técnica que utilizamos para tratamento local, né? Hoje, se a gente precisa, por exemplo, de uma radioterapia, eu tenho que encaminhar ainda o paciente para São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, a gente ainda não tem a radioterapia, mas temos várias técnicas a oferecer, bem como também a quimioterapia. E esse é o grande ponto, que às vezes o tutor, quando recebe o diagnóstico que seu pet está com câncer, o que eles mais temem é a quimioterapia. E geralmente o próprio humano também, quando recebe esse diagnóstico, já praticamente se autocondena, né? E nos pets também. Como eu perguntei para a senhora anteriormente na gravação, o câncer é tão agressivo nos pets quanto no ser humano. Porque eu já tinha ouvido falar que o câncer nos pets, nos cachorrinhos, né, que é a maior população na casa das pessoas, não seria tão agressivo quanto nos humanos, né? É tão agressivo quanto ou é menos agressivo? E o porquê, no caso de não ser agressivo, né? Por que os pets, em sua maioria das vezes, eles acabam tendo uma sobrevida, né? Depois que tem o diagnóstico e o tratamento do câncer, eles conseguem viver por mais tempo. Na verdade, isso talvez é uma ideia um pouco errada. Na verdade, a gente observa que às vezes o câncer nos animais ele é um pouco mais agressivo. Talvez não mais agressivo, mas como o animal ele vive menos tempo do que o ser humano,
seu metabolismo ele é muito mais rápido, ele envelhece mais rápido do que o ser humano, a gente observa que a gente tem os animais partindo mais cedo, no geral, para qualquer tipo de na verdade, doença, se você de repente, não existe muito aquela situação de 1 ano para o cachorro, é igual de 6, 7 anos para os humanos. Exato. A gente não sabe, né? Mas se colocasse de repente na proporção. Isso. Né? E existe uma tendência, né? Além da questão do metabolismo ser mais rápido, eles envelhecerem mais rápido, a gente também tem ainda uma restrição de terapias. Na medicina humana, as terapias oncológicas elas estão muito mais avançadas. É verdade. Né? Então, na medicina veterinária, a gente ainda não tem acesso. Às vezes eu não tenho acesso a um remédio que já tem respaldo técnico a utilizar no animal, mas eu não consigo ter acesso porque a prioridade é ser utilizada no ser humano. Né? A gente tem os nossos órgãos aí no Brasil, né? Anvisa, MAPA, que às vezes não libera pra gente. Então a gente não pode utilizar, mas já tem estudos com respaldo. Então a gente ainda está um pouco restrito e por conta dessa restrição, às vezes eu não consigo oferecer o melhor para aquele paciente para que ele viva mais. E a parte psicológica, será que também, no caso dos humanos, atrapalha nos animais? Não, porque eles não sabem, né, o que está acontecendo com eles. Você acha que também isso ajuda, no caso dos animais, por não ter essa situação? Existe alguma mudança no organismo sobre, sei lá, imunidade nos animais? Isso atrapalha ou ajuda os animais de alguma forma? Com certeza. O ser humano, a partir do momento em que ele recebe o diagnóstico de câncer, o sistema imunológico já cai só pela tristeza, por toda a depressão e por já imaginar o que vai passar pela frente. O animal não sabe nada do que está acontecendo. Ele tem um câncer, para ele, vida que segue. Quem sofre é o tutor. É verdade. Quando ele recebe o diagnóstico que o seu paciente, que o seu pet, tem um câncer, ele que chega desanimado aqui. Ele que fala assim, doutor, eu estou aqui, mas eu estou tenso. Eu queria já saber, é um câncer agressivo, tem chance de cura, não tem? É o tutor que fica triste. O animal está aqui, correndo no consultório, o gatinho está ali tranquilo, tomando um churuzinho, tomando um remedinho, tal, e está nem aí. Quando que o pet vai sentir? Né? Quando ele começar a ter os sintomas do câncer, quando ele começar realmente a sentir a dor, dificuldade respiratória, ter a anemia, que a gente vai cuidando, né, tratando esse sintomático. Então o animal ele não tem um fator psicológico, e esse fator psicológico com certeza influencia totalmente, né, na pior às vezes do ser humano, e no pet isso a gente não tem. O que acontece é quando o tutor está muito triste, eu peço para quando ele for chorar, ter aqueles momentos, né, de melancolia por conta do sofrimento, ele se afastar do animal, ele ficar longe, porque o animal sente o que o tutor sente. Aí isso vai influenciar. Né? Então eu peço, quando você estiver perto dele, seja um momento de alegria, né, de estar ali abraçando, sentindo, passando esse amor, esse carinho. Mas a hora em que você for realmente chorar, vai para o cantinho, vai para outro local. Minha esposa, nós perdemos um filho com 12 dias de nascido, né? E eu tinha um poodle pretinho que chamava Snoopy. E ele ficou o tempo todo, ele sabia, na verdade, parece não, ele sabia que minha esposa estava triste, e ele ficava do lado dela o tempo todo, ele não largava ela. Então é isso que você falou, né, que de repente quando o animalzinho estiver fazendo um tratamento oncológico, alguma coisa, para que não demonstrar para ele que realmente ele sente Eles sentem tudo. E a gente pede para que o tutor faça essa questão de sofrer na distância, mas que também, ao mesmo tempo, não se afaste, porque a gente lida muito com o fim. Então, a maioria dos meus pacientes aqui, provavelmente, a gente vai estar cuidando até o seu último suspiro. Sim. E a gente pede para que eles estejam juntos até o último suspiro. Seja ele por uma morte natural, seja ele por uma morte gerada por uma eutanásia, né? Isso vai por conduta e pelo sentimento do tutor, ele decide como vai ser o fim do seu paciente.